Mais um vídeo aqui para estar mostrando para vocês aí como tá identificando um curto na placa, né? Geralmente aí quando as placas entram em curto, qual é a diferença de uma placa boa e de uma placa em curto, né? Geralmente, como essa placa aqui não apresenta alto consumo, só com algumas medições, usando uma fonte, até mesmo sem a fonte, poderia estar descobrindo o problema da placa. Então aqui eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, né, para demonstrando aqui a diferença para quem está iniciando na área aí também, quando for fazer uma identificação aqui da placa boa ou se ela está ruim, com esses testes aqui que eu vou demonstrar. São testes básicos, mas eu acho que para a maioria das pessoas aí pode estar ajudando a solucionar o problema. Primeiro eu vou começar no teste aqui utilizando minha fonte Axum, né? 1501, a fonte de 1 ampere, uma fonte barata, né? Até então, para quem está começando, não tem essas fontes mais sofisticadas, mas essa aqui me ajuda demais em meus concertos. Então vamos lá. Tá ligando a fonte, primeira coisa que eu faço é sempre deixar a tensão sempre no zero. Por quê? Porque geralmente se a placa tiver algum problema no circuito, ela já vai acusar que 1 ampere a fonte vai proteger, né? Para que não haja eventualidade de algum problema tanto na fonte quanto na placa. Então a fonte entra em proteção. Mas se a fonte também pode acontecer dela ter algum problema e não entrar a proteção, pode estar queimando tanto a fonte quanto a placa. Então eu sempre começo com a tensão zero. Para estar mostrando para vocês aqui a tensão e uma placa boa, né? Vamos aqui estar aumentando a tensão. Aqui vamos para 1 volt, 2 volts. Vou colocar aqui 3.9. A gente podemos identificar o que? Que aqui na placa não tem consumo. Por quê? Porque não tem corrente. Isso indica que a placa não tem curto, né? Deixa eu dar uma ajustada na câmera aqui, que eu estou filmando sozinho e às vezes fica difícil de estar mostrando. Então a gente consegue identificar aqui que não tem consumo, e isso é um indicativo que a placa não tem curto. Agora vamos trocar de placa aqui, vamos pegar uma placa ruim e fazer o mesmo teste. Vou diminuir a tensão aqui. Tá retirando aqui, ó, o positivo e o negativo. Agora essa aqui, o negativo é do lado esquerdo e o positivo é do lado direito. Essa placa aqui, ela tá com um problema. Eu vou mostrar para vocês como identificar o problema dela, onde que se localiza o curto, né? Sei que a filmagem não deve estar muito boa, né? A câmera não deve estar focando direito, mas eu acho que dá para ver. Vamos aqui tá aumentando a tensão. A gente já pode deparar com um consumo 200 mA aqui, ó. Se a gente for aumentando, 1.2 volts a corrente, né, que está tendo na placa. Se você posicionar a mão, ó, você não esquenta nada, ó. Você pode estar procurando aqui, ó, o setor que pode estar com problema, mas não esquenta. E aí fica um defeito, vamos dizer assim, um pouco difícil, né, da gente estar achando, né, o curto na placa, ó, que não tem temperatura alguma. Então como que a gente vai fazer para identificar o problema dessa placa? Deixa eu diminuir a tensão aqui. Então vamos agora para o multímetro. Ajustar a câmera aqui, para estar tendo um foco melhor aqui, para a gente estar fazendo alguns testes na placa. Desculpa aí, pessoal, se às vezes a imagem não fica boa aí, que eu estou gravando de um celular, né? E às vezes não é muito interessante estar gravando de um celular. Vou estar ligando meu multímetro aqui. Escala de continuidade, ó. Vocês estão vendo o bip. Qual é o primeiro teste que a gente vai fazer quando a gente pega uma placa já com alto consumo? Sempre testar no conector de bateria, positivo e negativo. Vamos ver se apresenta algum consumo entre os dois terminais, ó. Ó, aqui já indica que é uma placa ruim. Se fosse uma placa boa, vou estar mudando aqui, ó. Essa é uma placa que funciona, tá tudo certinho. Ó,
não teria bip, né? Não teria nada, apresentaria só um pequeno consumo ali no multímetro e só. Agora, como que a gente vai estar identificando o problema dessa placa, né? Vamos posicionar aqui qualquer terra da placa, né? E vamos fazer o mesmo teste, ó. A gente sabe que tem um problema na placa. Então, qual é o setor que a gente vai ter que procurar primeiro? Vamos primeiro do capacitor, sempre eu procuro o capacitor. Geralmente eu começo sempre no Power Manager, né? O gerenciador de tensão. A gente procura aqui os capacitores que pode estar com problema. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui para estar melhorando. Aqui, acho que dá para observar melhor, né? O gerenciador de tensão. Então eu procuro sempre o terra aqui da placa, né? E eu vou com o ponteiro negativo ou positivo, tanto faz. Vai testando um lado, tem que ter bip, né? Que é o lado negativo, e o outro lado é positivo. Ó, aqui já apresenta curto, né? Vamos para outro capacitor. Aqui nessa linha não tem curto. Vamos para esses outros capacitores. Ó, curto, 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 bobina também, ó. Curto, curto também. Então quer dizer, entre todos esses componentes aqui que estão apresentando consumo com terra, né, continuidade com terra, este CI aqui está em curto. O certo é a gente estar removendo ele, né, e fazer o mesmo teste. Se sumiu curto, a gente já matou o defeito. Mas espero que eu tenha ajudado vocês aí, né? Esse vídeo aqui é para demonstrar como tá achando curto nas placas, né? Isso serve para qualquer setor da placa que você for estar medindo. Vai ser o mesmo, para estar identificando o problema, vai ser o mesmo sentido. O que muda é diodo. Se você for fazer algum teste no diodo, né, tem uma catana, todo mundo sabe disso daí, então não vou estar explicando nesse vídeo aqui. O intuito do vídeo mesmo é estar explicando como que a gente faz para se deparar um curto na placa e estar resolvendo, né, descobrir qual é o componente. Geralmente quando é um CI, ele apresenta curto em várias linhas, né, da placa. Se fosse um capacitor, estaria numa linha só, e assim a gente estaria fazendo os outros testes para estar identificando o curto. Mas eu acho que o vídeo vai ser de ajuda aí. Acho que vai ajudar muita gente aí. Obrigadão, valeu, até mais.